Oi pessoal, tudo bem? Eu sempre quando fico olhando os áudios, eu fico sempre com a sensação que falta muita coisa, né? Mas esse é o difícil de tratar de temas que são tão densos, né? Tão complexos, que a gente sempre fica com a sensação de ter sido em alguma medida insuficiente. Eu vou dar conta hoje do vídeo nosso sobre Revolução Russa. Eu não vou conseguir provavelmente entrar por conta dos limites de estar falando isso em 20 minutos sobre o período já dos bolcheviques à frente do governo, né, pós-revolucionário, mas eu acho que eu vou conseguir detalhar um pouco mais o processo que vai da Revolução de Fevereiro à Revolução de Outubro, né? E depois também o próprio processo da Revolucionária de Outubro. Isso para conseguir dar conta de alguns aspectos sociais, políticos e econômicos que marcam o processo da Revolução Russa. Então isso significa que provavelmente eu vou ter que fazer um quarto vídeo sobre a Revolução Russa, tratando especificamente desse contexto já do governo revolucionário, governo dos bolcheviques, do Tratado de Brest-Litovsk, de outras coisas que a gente sempre tem necessidade de falar e que são coisas importantes que marcam esse acontecimento histórico que foi a Revolução Russa. Eu acho que eu acabei perdendo um pouco de vista a dimensão, né? O fato de dar dimensão, a devida dimensão ao processo revolucionário na Rússia. Outras revoluções ou outros acontecimentos que receberam esse nome, né, de revolução, eles já haviam ocorrido na história. O fato inaugural ou marcante da Revolução Russa é por ter sido a primeira revolução de cunho socialista identificada com o socialismo, identificada com os valores do socialismo. Revoluções anteriores que foram ocorrendo, sobretudo na história da Europa ou do mundo ocidental, né, que tinha algum tipo de identificação de relação com a Europa, ela já vem acontecendo, mas seja em relação ao domínio colonial, seja em relação ao domínio do antigo regime, né, a dominação marcada aristocrática do antigo regime. Então foram revoluções de cunho burguês. Essa é uma primeira revolução que tem, pelo menos em tese, a classe trabalhadora e os camponeses na vanguarda do movimento político, questionando a estrutura social não só aristocrática, mas também burguesa. Ou seja, um outro elemento também que é importante e que marca a novidade da Revolução Russa é que ela também é uma revolução de novo tipo, ou representou até uma certa divergência prática, concreta, daquilo que a teoria dominante, né, marxista, preconizava dentro da coisa do etapismo, né, revolucionário, no sentido de entender. Isso era um debate muito presente na Segunda Internacional, a partir de uma interpretação que os revolucionários, os socialistas fizeram da própria teoria marxista, no sentido que a revolução, para ser vitoriosa, ela teria que ocorrer no centro do capitalismo, ou seja, nas economias capitalistas mais desenvolvidas. E o que a Revolução Russa significou na prática foi um processo revolucionário que se desdobrou numa região da Europa considerada economicamente, politicamente periférica. Fundamental na leitura média da Segunda Internacional, que era uma organização internacional dos partidos socialistas e dos trabalhadores, que essa revolução, naquele momento, tendo em vista o nível de desenvolvimento das forças produtivas, deveria ocorrer na Alemanha. Só que essa revolução ela ocorre justamente na Rússia, que era considerado um país, em comparação com outros países da Europa, um país economicamente atrasado, com forças produtivas também atrasadas. Então isso parte de uma leitura do Lenin, em alguma medida, de um debate, vamos dizer assim, não alinhado à teoria ou às interpretações dominantes sobre a estratégia revolucionária internacional. Então ela ocorre num país periférico e, nesse sentido, gera algumas consequências do próprio movimento socialista no mundo. Mas ela é importante e isso não diminui, por sua vez, a sua marca, a sua capacidade no sentido de marcar a história do mundo
pós o seu acontecimento, porque é posteriormente à Revolução Russa que a gente tem a formação do Estado conhecido como União Soviética, e isso imprime uma polarização política ao longo de todo o século XX, conhecido posteriormente ou definida posteriormente como Guerra Fria. Então, ela é e foi um acontecimento de grande monta, de grande impacto e de muitos significados, e por isso a minha ressalva inicial no sentido de dizer a minha dificuldade ou de registrar a minha dificuldade em resumi-la, né? Mas voltando ao ponto que a gente parou, eu lembro que eu tratei um pouco sobre a questão do duplo poder, né? Confrontando uma interpretação tradicional, sobretudo desse momento pós a queda do czar e a transferência do poder para o governo provisório, do poder central para o governo provisório, mas registrando algumas questões, porque a tese do duplo poder, rapidamente, para a gente perder o fio da meada, era uma tese de que o soviético de Petrogrado confrontava a autoridade do poder provisório e que nesse contexto pós-revolução de fevereiro, né, que ocorre em consequência das mobilizações da classe trabalhadora de Petrogrado, teria em funcionamento na realidade política já conflagrada, já caótica da Rússia no contexto da Primeira Guerra Mundial, estamos falando de 1917, né? No início do ano de 1917, lembrando que já em 1916 uma série de mobilizações e conflitos iam agravando e criando uma atmosfera que já era de exaustão da sociedade russa, tendo em vista o prolongamento da guerra, tendo em vista os efeitos da guerra para a economia, em mortes, em vidas, em impacto na produção, em carestia, fome, tudo isso. Em 2016 a gente tem esse cenário. No início de 2017 o czarismo ele cai e quem assume é o governo provisório, e as interpretações é que entre fevereiro e outubro estaria em funcionamento, do ponto de vista do poder político na Rússia, um duplo poder. E aí eu confrontei isso com a tese do professor Daniel Arão dos Reis Filho, no livro dele sobre a Revolução Russa, que trata justamente da ausência de poder, tendo em vista a complexidade, o tamanho continental do Império Russo, toda a diversidade étnico-cultural, lembrando que outras etnias, outros grupos, outras nações estavam submetidas à autoridade do czarismo, o Império Russo era um império plurinacional, então isso criou um cenário de complexidade que, na verdade, a tese do Daniel é uma tese de vácuo de poder e não de existência de poder. Embora o governo provisório tomasse uma série de iniciativas, assim como o soviético de Petrogrado, pela sua centralidade, também tomava uma série de iniciativas e ações no sentido de pautar a política, o processo revolucionário em curso, essa recepção ou reconhecimento dessas iniciativas iam muito de acordo com as conveniências nas diversas regiões do Império Russo. Ou seja, tendo em vista as próprias características do poder autocrático, que naquilo que o Gramsci, Antônio Gramsci, pensador italiano, também definia, quando ele analisa as diferenças da revolução na Rússia em comparação com a possibilidade revolucionária no mundo ocidental, é que a autocracia cumpria um papel de, vamos dizer, absorção da sociedade. Ou seja, toda a estrutura social, em alguma medida, estava imersa ou absorvida, melhor dizendo, na própria dinâmica de funcionamento da autocracia, e isso, quando ela cai, ao invés de criar um processo de transferência de poder, criou um processo de pulverização, de descentralização, de fragmentação do poder, ao ponto que, na prática, o poder foi o governo provisório, a sua capacidade de centralização e de definição de uma agenda também era precária. Isso se agrava, sobretudo, também, deixa eu só adiantar aqui, numa realidade também da necessidade de correspondência das expectativas que estavam colocadas na sociedade russa naquele momento. Conforme o professor Daniel ressalta, o governo provisório em fevereiro, durante o processo revolucionário, ele assume com a necessidade de responder alguns pontos que eram fundamentais. Um deles era o fim da guerra. A guerra era algo que já tinha adquirido contornos dramáticos e trazia uma realidade de muita dificuldade para a sociedade russa, tendo em vista o prolongamento, tudo aquilo que já foi comentado nos outros vídeos,
Isso produziu uma realidade de exaustão para a sociedade russa como um todo, né? Atender também às demandas dos camponeses, lembrando que as lutas camponesas já haviam desde a segunda metade do século XIX no sentido de distribuição de terra, de acesso à terra, de reforma agrária, e isso já era uma demanda, lembrando que a maioria da população da Rússia era uma população camponesa, mais de 80% da população russa estava no campo. Existia uma outra questão em torno da autonomia das diversas nações que estavam submetidas à autoridade do Império Russo, como também a questão do abastecimento das cidades. Então, tendo em vista a realidade encontrada por esse governo provisório, essas 4 demandas eram urgentes. Dar um fim na guerra, atender a demanda dos camponeses, dar conta do desejo de autonomia das diversas nacionalidades que estavam submetidas à autoridade do Império Russo e, por fim, cuidar da questão do abastecimento e da fome que criava uma realidade dramática para a sociedade russa. No entanto, o governo provisório ele assume de imediato um certo contorno conservador. Isso tem um pano de fundo que também é interessante, porque na compreensão do governo provisório, lembrando que são os mencheviques que em alguma medida vão conduzindo, juntamente com a aliança com cadetes, com outros grupos políticos, é importante também dar conta que esse processo ele é plural, marcado por uma disputa entre diversas tendências, a esquerda e a direita. Isso não é um processo que se deu sob uma hegemonia imediata de uma perspectiva socialista, isso foi se dando no processo, mas é importante ressaltar que um pano de fundo que orientou o governo de Kerensky, né, que foi o líder, vamos dizer assim, o representante desse governo provisório, era uma visão etapista da própria Revolução. No mesmo contexto inicial da Revolução Russa, os mencheviques e os grupos socialistas, que em alguma medida constituíam maioria nesse governo provisório, tinham o entendimento de que esse governo primeiro deveria realizar uma revolução de cunho burguês para posteriormente aguardar uma revolução no centro dos países desenvolvidos, ou seja, no centro dos países capitalistas daquele momento, para que essa revolução chegasse à Rússia e atingisse uma dimensão estrutural de desestruturação do capitalismo. Então essa visão etapista ela é confrontada pelas teorias do Lenin no sentido de dizer que, embora reconhecendo a importância de uma revolução no centro do capitalismo, seria possível pular etapas. Então essa contenção, essa limitação do governo provisório, em alguma medida também, era produto e resultado de uma certa fidelidade a uma leitura teórica que suplantava a própria realidade dos fatos, ou seja, que impedia o avanço mesmo observando possibilidades. Então, o governo provisório, num dos sentidos, por exemplo, mantém os seus compromissos com a Tríplice Entente e a manutenção da Frente Oriental. Ou seja, isso trazia ou levava a uma certa crise de autoridade de imediato a esse governo provisório, porque ele não correspondia aos anseios e às expectativas da sociedade russa no sentido de encerramento da guerra. Lembrando que a realidade do exército russo era uma realidade de desabastecimento, desestruturação, fome, precariedade e constantes derrotas na frente de batalha, né? Então, o que ocorre ao fato, na questão que vai se desdobrando no processo, e pela incapacidade do governo provisório de responder a essas expectativas, é a desintegração do poder central, conforme havia dito, no sentido de desacreditar a tese do duplo poder. É uma desintegração, é uma crise de autoridade, uma pulverização de núcleos de poder. A gente tem já, nesse contexto, uma intensificação e radicalização das lutas sociais e políticas. Por exemplo, os camponeses começam a retornar. Os camponeses começam a tomar a frente da iniciativa no sentido de tomar posse das terras, confrontando a elite agrária, assumindo e dividindo essas terras de forma igualitária. A gente tem a deserção em massa, lembrando que grande parte das forças militares que estão na frente do campo de batalha, elas eram formadas por camponeses, então esses camponeses começam a voltar para as suas terras no sentido, ou para as suas regiões, no sentido também de participar desse processo.
e fora um contexto de fadiga da população, de cansaço da população, tendo em vista o próprio turbilhão revolucionário, a própria realidade trazida pela guerra. Então, o governo provisório, ele cada vez mais ele vai sendo confrontado com a incapacidade de responder essas expectativas. Lenin, que é uma figura importante, eu vou tratar mais um pouco sobre esses personagens num próximo vídeo, mas que era uma figura importante da social-democracia russa e importante liderança. Lembra como quando a gente trata no primeiro vídeo de uma liderança que produziu a tese de um exército, de um partido profissionalizado, formado por uma vanguarda profissionalizada com disciplina militarizada, que escreve aquele livro Que Fazer Organização como Sujeito Político, e que domina, pelo menos provisoriamente, o Partido Social-Democrata Russo. Ele retorna, ele estava em exílio, retorna em abril e começa a liderar um processo de radicalização da luta política a partir de uma premissa que inicialmente foi defendida pelos anarquistas, mas ele toma como tese central para a sua disputa política no interior do governo provisório, no interior também da própria mobilização dos sovietes em curso, sobretudo os sovietes de Petrogrado, né? Que é todo o poder aos sovietes, ou seja, de um governo definido ao invés do governo provisório, ao invés de um papel centralizador feito por uma instância do Estado, esse governo deveria ser dirigido pela base, conduzido pela base organizada nos sovietes. Então essa é uma questão que o Lenin, em alguma medida, conecta, lembrando que os bolcheviques, nesse contexto, essa ala do Partido Social Democrata Russo, inicialmente uma ala, né? Ela não era maioria política na base social da Rússia. O Partido Socialista Revolucionário, inclusive, era o maior partido político da Rússia na esquerda, né, no campo da esquerda da Rússia. Então, eles começam a defender, em certa medida, esse sentido. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se não faltou nada. Então, assim, no segundo semestre de 17, esse processo ele vai se radicalizando, né? A gente tem, conforme eu disse, movimentos populares que vão lutando em torno da terra, os mujiks tomam as terras no campo, né? Que são as greves operárias, elas retomam a sua agenda de confrontação com o próprio governo provisório, e diversas nações também vão assumindo assembleias no sentido de reivindicação de autonomia e posteriormente até mesmo de independência, né? Então, a partir isso já em outubro, né? Em 25 de outubro, na verdade na noite de 24 de outubro, liderado pelos bolcheviques, os sovietes de Petrogrado e o seu comitê militar revolucionário tomam a iniciativa de tomarem posições estratégicas da região de Petrogrado, né? Ali em Petrogrado, no sentido de derrubar o governo provisório e conformar um outro governo. É importante lembrar que isso também é resultado de um agravamento da realidade da situação da sociedade russa, né? Então eles ocuparam diversas regiões estratégicas. No dia 25, no dia seguinte, tendo em vista a fragilidade da própria situação do governo provisório, a revolução ela já havia sido considerada vitoriosa. Isso ocorre no dia 25 de outubro, num dia antes do segundo congresso dos sovietes, né? Os segundos congressos dos sovietes, eles reconhecem com ressalva esse governo provisório, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Com ressalva esse governo provisório, e aí o Lenin ele é conduzido a presidir, né, o Conselho de Comissários do Povo, né, que é o governo que se conforma sucedendo o governo provisório. Esse governo, lembrando, embora fosse liderado pelo Lenin, os bolcheviques não constituíam maioria política no próprio Comissariado do Povo, né? Eles eram desse Conselho dos Comissários do Povo. Eles também contavam com a participação do Partido Socialista Revolucionário, mas as teses do Lenin em relação a todo o poder aos sovietes e também a agenda que isso emana, embora posteriormente o professor Daniel Arão faz uma discussão sobre isso, no sentido de romantização, de que todas essas teses haviam sido produzidas pelo Partido Bolchevique,
isso em alguma medida é relativizado por ele, mas também a próprio lema de paz, pão e terra, paz tendo em vista da guerra, pão tendo em vista do enfrentamento à fome que conflagrava a sociedade russa, e terra para os camponeses que constituíam a maioria da população. Embora tenha todo um sentido, a partir da teoria marxista, de que as lutas operárias e os operários cumpriam um papel de centralidade, tendo em vista, na visão do marxismo, serem um sujeito revolucionário, a gente vê por esses aspectos que a Revolução Russa assume características e uma certa fisionomia inovadora, tendo o papel de centralidade dos camponeses, tendo a questão da reforma agrária como papel central, tendo a questão dos soviéticos como uma democracia popular estruturada na organização de conselho também como um elemento inovador. Isso tudo eu vou tratar dessas características distintivas também no próximo vídeo de maneira mais detida, mas o fundamental, para fechar, é que a gente entenda que ela foi uma revolução socialista, liderada por movimentos populares de trabalhadores e camponeses, que em comparação com aquilo que preconizava a própria doutrina marxista dominante à época, ou o pensamento marxista dominante à época, ela foi uma revolução inovadora em relação a essa própria teoria e marca a história do mundo ao longo do século XX a partir da polarização do comunismo versus capitalismo. Então ela é emblemática, ela é relevante por esses aspectos, e aí no próximo vídeo eu dou conta dos elementos que estão faltando. Falou, galera? Uma boa tarde.